Salve, salve, corretores de seguros! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, videocast, Canal Corretor. E hoje, mais uma vez, aqui com o nosso queridíssimo convidado, Matheus Nicolau. Fala, Matheus! Tudo bem, meu amigo? André, tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui de novo. Pô, cara, o prazer é nosso. Muito bom estar aqui com você, um cara fera aí do mercado de seguros, mais conhecido como o rei da objeção. Rapaz, ganhei esse apelido aí, Você ganhou, né? Ah, Tá viralizando já, você tá sabendo, né? Eu até não gosto muito não, sabe? O ideal era não estar tendo objeção, que é uma forma que eu trabalho de antecipar. Pois é. Mas só que como as técnicas de antecipação e de tratamento são parecidas, o pessoal me apelidou e agora tem que aguentar. Rei das objeções, bom demais. Mas hoje a gente não vai falar disso, cara. Nós vamos falar de outro tema aqui. Nós te convidamos aqui para falar de uma dor muito grande que os corretores têm em uma das etapas de venda de um seguro de vida, que é sobre a prospecção. Daqui, cara, você certamente aí já deve ter escutado bastante corretor pedindo aí um auxílio. Na tua carreira, quando começou também, deve ter tido os seus desafios. E hoje, com toda a experiência, a expertise que você tem, acho que a gente pode agregar bastante para nossa audiência aqui, como prospectar em seguro de vida. Vamos lá. E para a gente começar, Matheus, o que é uma prospecção, cara? Vamos tentar trazer de maneira mais simples possível para nossa audiência. Vamos tentar trazer, assim, de forma didática. Boa. O processo de vendas, ele é dividido em fases, né? Nós temos ali a fase do fechamento, que é a fase que todo mundo adora, que é a hora de pegar, assinar a proposta e tudo. Quando você vem de trás para frente, né, tem a venda, o fechamento, a apresentação, a elaboração da solução, a coleta de dados, a abordagem e o início e a prospecção. Eu até falo que a prospecção ela não é o início, porque a partir do momento que um processo de vendas ela é algo cíclico, você não consegue determinar onde é início e onde é fim de cada um. Então, assim, a prospecção ela é justamente a etapa em que a gente vai escolher, vai determinar para quem que a gente vai ligar. Então, que nicho de mercado eu quero atuar, com que tipo de profissional, com que forma de abordar, vai ser presencial, vai ser digital, vai ser baseado numa profissão, vai ser baseado em alguma característica específica, vai ser através de alguma parceria que eu estou fechando para uma entidade de classe, algo do tipo. Assim, a etapa da prospecção é exatamente onde eu vou escolher o meu prospect, ou seja, quem que é o meu público-alvo para que eu possa ir atrás, para que eu possa começar um trabalho de venda de seguro. Então, assim, muita gente acha que a venda acontece só lá no final, na hora de assinar a proposta, mas a venda ela começa lá na primeira etapa, quando a gente começou a construir esse processo com a escolha do perfil. Quando eu escolho bem, eu faço um bom processo de vendas. Quando eu escolho mal, eu tendo a já ter outras pedras ao longo do caminho que vão dificultar todo o processo. Perfeito. E aí a importância de fazer o planejamento, que é uma coisa importante também, né? Porque muitas vezes a gente se depara de, eu vou pegar ali uma lista de telefone, vou ligar e não tem um planejamento, é o que você falou, né? De entender ali a persona, o teu público-alvo. Então, tem algumas fases aí importantes, até antes da prospecção. E pensando na prospecção, que hoje a gente vai focar bem nessa etapa da venda. Quais são os tipos de prospecções que existem hoje que você pode compartilhar aqui com a gente? Existem alguns tipos de prospecção e o pessoal hoje, com o advento aí, né, desse mundo digital do jeito que tá, todo mundo acessa todo mundo pela palma da mão através do celular, a gente está vendo o mercado mudar um pouco, né, para o digital, mudar para tráfego pago, mudar para conteúdo e tudo mais. Então, assim, o que a gente vê, existem diversos tipos de prospecção, a gente pode citar alguns. O que eu mais gosto, tá? Para ser bem sincero, e aonde eu me formei, e aonde eu vejo que dá mais resultado, é trabalhar via recomendação. Porque a recomendação, no geral, ela já traz consigo outros benefícios. Você vai ter ali um perfil de pessoa que você acabou de visitar, a pessoa tende a te recomendar alguém parecido com ela. Mas existem inúmeras formas de abordar, e eu conheço corretores que trabalham através de parceria, então ele faz uma parceria com uma entidade de classe ou com um conselho de alguma profissão, alguma coisa, e ele vai atuar junto daquele público. Tem pessoas que trabalham abordagem fria, telelista, vai sair ligando para uma lista, tem um aproveitamento baixo, mas no geral tem um volume muito alto de ligações. Tem aquele famigerado PAP, né, que é o porta a porta, que as pessoas acabam batendo aí na porta de muita gente. Geralmente esse é um trabalho desenvolvido por pessoas que vieram de escolas aí mais antigas e que até hoje funciona. Então, assim, você vai ter PAP principalmente com o público da área da saúde, que o pessoal vai até o hospital, sai abordando, consegue contato de médico, de dentista. Então, ainda acontece muito.
E as novas formas de prospectar hoje que eu vejo que são muito fortes também são através da internet. Tem o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Aquilo que a pessoa ela investe uma grana para fazer aquele anúncio chegar até as pessoas. Então é como se fosse uma panfleteria digital. Só que em vez de eu entregar esse panfleto num sinal, no semáforo, né? Eu vou entregar esse panfleto para um público de um nicho específico. Então, pela rede social, pelo Google, eu consigo selecionar para quem eu quero aparecer e consegue ser mais assertivo do que panfletar no meio da rua. E tem também o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? São pessoas que geram conteúdo, seja através de um blog, de um vlog, de um perfil no Instagram ou de qualquer outra forma de comunicação, que elas vão gerando conteúdo, elas vão falando sobre seguro, falando sobre as dores dos clientes, tirando dúvidas, e que mais cedo ou mais tarde alguém acaba, pô, legal, gostei, me engajei por esse conteúdo que está sendo gerado, e aí, em um determinado evento, ela, cara, vou chamar para conversar, vou ter ali uma conexão com essa pessoa e vou virar cliente dela. Então, tem algumas formas de prospectar, e ainda existem as formas tradicionais no presencial, mas a gente vê que está ganhando cada vez mais corpo também o mundo digital. Cara, legal. E você começou falando sobre a recomendação. Uhum. Queria entrar um pouco nesse ponto aqui, Matheus. No teu ponto de vista, existe alguma diferença quando a gente fala de recomendação e indicação? Tem diferença de como fazer isso para o cliente? E voltando para a recomendação, que você já falou que é uma das melhores formas aí que você sempre utilizou. Tem algum segredo aí, na hora que o corretor estiver falando com o cliente, uma dica de como ele pede uma boa recomendação? Tem. Porque cara, eu escuto bastante corretor falando que tem vergonha de pedir isso pro cliente. Ele termina a venda ali e ele fala, poxa, mas eu tenho vergonha de pedir. Não pode ter vergonha, não. Pode ter vergonha, né? Não pode ter vergonha, não. Tem uma maneira aí dele poder conduzir isso? Corretor, no geral, tem que ser cara de pau. É. Porque, primeiro ponto, ninguém quer comprar seguro de vida de forma espontânea. Como as pessoas não querem comprar de forma espontânea, você vai ter que falar algumas verdades para o seu cliente sobre as necessidades dele, sobre quem ele tem que proteger. E, cara, pedido de recomendação é a mesma coisa. Então, assim, vai ter mais resultado aquele que pede. Aquele que fica sentado esperando pela recomendação pode receber também, mas o volume é muito menor. Então, qual que é a dica que eu dou para quem quer pedir recomendação de forma mais efetiva? Monte um roteirinho no final da apresentação. E eu até falo que eu gosto de pegar a recomendação com as pessoas antes delas comprarem. Por quê? Quando a pessoa compra um seguro de vida e eu peço a ela, olha, quem que você conhece que tem essas mesmas características, que vai se interessar em conhecer o meu trabalho? Ela vai indicar baseado em produto. Ela vai falar assim, cara, quem que eu conheço que quer um seguro de vida? Eu vou ficar pensando, ninguém quer um seguro de vida. De forma espontânea, ninguém quer um seguro de vida. Então, quando é que é o momento que eu mais gosto de pedir indicação, recomendação, e aí qualquer nome que quiser dar? Eu peço, geralmente, quando eu trabalhei em 2 visitas a vida inteira, né? No final da primeira visita, que é quando eu acabei de despertar a pessoa para a necessidade e que ela vai identificar como critério para escolher quem que ele deve me passar o mesmo problema. Porque ninguém quer seguro de vida por padrão. Então eu peço essa recomendação, eu falo, olha, André, a gente fez um trabalho aqui, você entendeu um pouco das suas necessidades, nós vamos marcar um segundo bate-papo para eu te trazer as soluções, como a gente vê, como a gente pode te ajudar com isso daqui. Mas assim, hoje, olhando para os seus problemas, olhando aqui que você tem filho pequeno, é autônomo, que se você ficar sem trabalhar é um problema para custear essas partes aí do seu filho, educação e tudo mais. Quem que você identifica, sua rede de relacionamento, que possui o mesmo problema que você e que vai se beneficiar de conversar comigo? Então, não é indicação, tipo, me dá nome, me dá telefone, não é Perfeito. isso. É quem que você identifica que tem o mesmo problema. Então, se você trabalha num nicho de são pessoas com meia idade, pais de família, em fase de construção de patrimônio, geralmente ele tem amigos com a mesma característica. Então, no pedido de recomendação, já acontece ali um pré-filtro. De Verdade. quem que vai vir baseado se tem ou não a mesma necessidade que essa pessoa que você acabou de atender. Cara, sensacional. Você sabe que quando eu pedi as recomendações, uma das coisas que eu falava pro cliente ali, além dele fazer essa recomendação de pessoas parecidas, eu pedia para ele mandar uma mensagem para essa pessoa falando que eu ia entrar em contato.
Isso era uma coisa que funcionava. Quando eu ligava e que ele já tinha mandado essa mensagem, era algo que ajudava, inclusive, na conversa, né? Sim. Pô, É uma fulano falou porta que já você ia aberta, ligar. né? Era muito legal isso. Eu até tenho um pouco de diferença nessa linha, que aos poucos eu fui aprendendo a fazer as coisas através de pergunta. Boa. Então, 2 perguntas que eu sempre fazia. A primeira é o porquê. Eu acho que um nome com telefone sem um porquê é igual um nome frio. Então, assim, André, por que você tá me indicando o João? Você fala assim, porque ele é meu primo. Não, porque meu primo não vale, assim. O que o João vai ganhar, ou como que o João vai ter algum problema dele resolvido conversando comigo? Quais problemas o João tem, ou o que ele já conversou com você a respeito desses assuntos que a gente bateu um papo hoje, que fazem com que ele tenha interesse no meu trabalho? E aí deixa ele responder. Ele fala, não, porque o João, ele também é autônomo, ele tem filho pequeno, em idade escolar, acho que ele precisa conhecer esse trabalho. Ótimo. Já ganhei insumo para ligar para o João. Perfeito. Sabe? Então, por quê? E o segundo ponto. A vida inteira me ensinaram a falar assim, ô fulano, manda uma mensagem pro João, que aí quando eu ligar pro João, ele já vai saber do que se trata. Isso é uma coisa que eu estou pedindo, né? Que parece que você está me fazendo um favor. E geralmente eu gosto de inverter um pouco essa ótica. O que é? Fala assim, ô André, como que a gente vai fazer para na hora que eu ligar pro João, ele não achar que é um cara de telemarketing chato? Boa. E aí eu deixo ele dar a solução. Geralmente ele fala assim, não, eu aviso ele para você. Então tá bom. Porque aí eu não gasto uma ficha de pedido. Perfeito. Então eu deixo de gastar um crédito pedindo, jogando para ele, que ele dê a solução de não, vamos falar com ele. Como ele vai antes. falar com o amigo dele, o primo, o amigo. Isso. Sensacional. Então... Olha essa dica, hein, corretores? Então, o porquê, e você faz perguntas forçando para que o próprio cliente te dê uma solução de como ele vai dizer, ó, o Matheus vai te ligar para falar de um assunto super importante. É isso. Cara, sensacional, sensacional. Matheus, e diante de tudo isso, a gente falou aí de meios, né, de como você fazer, mas no teu ponto de vista, vamos pensar para aquele corretor que está ouvindo, que está vendo a gente, existe um nicho, existe um público-alvo melhor para ele prospectar nesse início? Ou esse corretor que vende outros produtos, que está numa transição aí de ramo de seguros? Poxa, eu quero trabalhar com vida, que eu estou vendo que é um produto que está crescendo bastante. Tem algum nicho melhor para trabalhar? Esse nicho é muito amplo, né? Assim, de falar assim, se é um nicho profissional, ou se é um nicho de idade, ou se é um nicho geográfico. Então, assim, o que eu vejo como principal característica que tem que acontecer para quem está começando um trabalho, seja quem já tem uma corretora e está começando no Vida, seja quem está começando no Vida agora. O principal critério que tem que ser filtrado é confiança. Como assim? As pessoas que começam no Vida, que não têm carteira de outros ramos, começam abordando familiares, começam abordando amigos, com pessoas conhecidas do seu dia a dia, porque são pessoas que vão te receber e vão te dar ouvido. E estas pessoas, ao receberem o seu trabalho, falarem assim, cara, que trabalho legal, nossa, que coisa assim importante que eu nunca parei para refletir sobre, a partir dali você começa a gerar novas aberturas de trabalho através das indicações. Quando você vai para uma pessoa que já tem carteira, ele pode explorar a própria carteira, que no geral são pessoas que já se relacionam com a corretora dele. São pessoas que já confiam nele de alguma forma, seja no seguro do carro, no residencial, qualquer outro ramo de seguro. Então, o primeiro nicho a ser explorado, não vou determinar por profissão, não vou determinar por renda, não vou determinar quem é casado ou quem tem filho, eu acho que tem que ser as pessoas que vão te receber. Porque essas pessoas são as pessoas que, se você fizer um trabalho bem feito, vão te abrir novas portas. Quando a gente sai para começar um trabalho, exemplo, PAP, logo de cara, apanha demais, cara. Demora para fazer uma primeira venda. Você, muito provavelmente, vai minar muito a sua crença, a sua motivação, a sua confiança. Então, assim, o ideal para um começo de trabalho é começar pelo mais fácil. Não vai direto no modo hard, porque é realmente uma coisa que vai apanhar muito. PAP é uma coisa para quem tem mais domínio, para quem tem muito contorno de objeção já debaixo da manga. Então, assim, é pra gente cascuda. O PAP, ele é uma baita de uma escola, mas tem que tomar um certo cuidado, porque fazer porta a porta logo do início apanha demais e geralmente as pessoas se desmotivam muito. Tem que estar preparado emocionalmente aí no PAP para poder receber muitos nãos aí, o cara não quer nem falar com você, né? E uma coisa legal do PAP, depois que você já tem exemplo, né? Eu conheço pessoas que trabalham PAP fortemente com médicos. Depois que você atende uma determinada região, você tem ali 2, 3, 4, 5 clientes médicos,
seu PAP fica mais fácil. É. Porque você chega num médico que você não conhece, fala o nome de 3, 4, às vezes ele identifica um e fala, pô, conheço esse cara, se ele é seu cliente, ok. Já me dá alguma referência de que você não saiu do nada. Então, às vezes, é tentar buscar uma mínima rede local antes de fazer o PAP para ter essa referência de falar, olha, fulano, ciclano, belclano são meus clientes. Porque o PAP solto do zero é uma escola dura. E deixa eu... Vou entrar um pouco nesse ponto. Faz sentido para você, quando você fala de nicho, né? E imagina só o corretor que tá ouvindo e ele fala assim, vou pegar o exemplo do médico. Não, quero trabalhar com médico, porque eu já ouvi falar, porque vale a pena, são produtos, enfim. Só que aí você pergunta para esse corretor, como é que é a tua rede de relacionamento? Ele não conhece nenhum médico, não tem parente, não tem amigo, enfim. E aí você começa a explorar um pouco esse networking, essa rede do corretor, e ele tem, por exemplo, uma rede de esteticistas, ele conhece. E aí a gente... É certo a gente recomendar... Começa primeiro aqui, nessa rede, que você já tem um relacionamento, estude esse nicho de esteticistas, e aí depois você pode, para um próximo passo, ir para o médico. Porque acho que vai muito ao encontro do que você falou, né? De, cara, você está começando... Você quer estruturar um nicho e já quer bater no médico, quer bater, de repente, num advogado, num engenheiro, num arquiteto, seja qual profissão for, mas que você não tem ninguém conhecido ali. Faz sentido isso, de começar pela tua rede mais próxima, nessa linha que você falou? Faz muito sentido, porque é muito difícil abrir um trabalho num nicho que você não tem penetração. A gente fala muito sobre qual que é o cliente ideal e falamos de vários critérios, né? O cliente tem que ter necessidade, tem que ter condição de pagamento, tem que ter saúde para comprar o seguro, que tem que ser acessível. Se você tem o telefone do Neymar... tem o telefone do Neymar. Não quer dizer nada, cara. Você vai ligar pro Neymar, você vai ser recebido? Você vai conseguir ser recebido pelo Neymar para vender um seguro pro Neymar? Ele vai te receber na casa dele e vai te dedicar ali uma hora para que você faça todo o trabalho que você precisa? Então, assim, não é só ter um telefone. Ter acesso é ter acesso e ser ouvido. Perfeito. Então, comece pelo nicho que você tem. Eu, particularmente, não tenho um nicho profissional específico, nunca tive. Eu já fiz trabalhos com médicos e aí, cara, um grande amigo meu que era personal, fiz para ele e ele me indicou 20 personal trainers e eu fui atrás desse público. Na hora que eu vi, estava 3, 4 meses trabalhando só com personal trainer. E aí, tem um outro amigo que é dentista, que também me indicou outros dentistas. Eu comecei a trabalhar com dentista. A hora que eu vi, tinha 3, 4 meses que eu estava só com dentistas. Então, vai abrindo, assim, vai ramificando em diversos nichos à medida que eles se apresentem para você. Busque a abertura, sabe? Visitou, fui lá no André, cara, você gostou do meu trabalho? O que você achou? Não, gostei. Você tem algum amigo que tem essas mesmas características, que é autônomo? Tenho. Você quer direcionar para um público? Faça a pergunta. Tem algum amigo seu que é médico, que é dentista, que é profissional da área da saúde? Pô, legal, é para esse lado que você quer caminhar? Vá, mas vá através de alguém que consiga abrir essa porta. Porque se você chegar direto nesse nicho, vai apanhar. Cara, você me lembrou agora, você contou do Neymar. Tem um corretor amigo que ele começou a fazer um trabalho PAP com os barbeiros. E aí ele foi, batia na porta, não ouvia e tal. Até que alguns começaram a ouvir e ele foi vendendo seguro, pouco a pouco. Até que ele chegou em um que gostou tanto do atendimento dele que ele pediu a recomendação. E ele recomendou para um outro barbeiro. Ele é de São Paulo, da capital. Ele recomendou para um barbeiro de Santos. E ele foi. E esse barbeiro de Santos adorou ele também. E, coincidentemente, 2 semanas depois ia ter um evento. E ele chamou, ele falou, corretor, você não quer ir lá nesse evento com a gente? 300 barbeiros e tal, a gente ia fazer uma coisa bem legal. Você vai lá para falar sobre seguro de vida. E aí ele não foi para falar de seguro de vida, ele foi falar de proteção familiar, né? Trouxe uma outra linguagem. Aí ele acabou até fazendo um trabalho muito legal de prospecção, com brinde, para poder pegar nome ali, fazer as outras recomendações. Mas esse barbeiro que ele fechou lá em Santos, que gostou, era o barbeiro do Neymar. Esse cara hoje ele é conhecido como o corretor dos barbeiros. Olha só que coisa. Ele foi fazendo um PAP, muita resiliência, muita gestão emocional, mas não é fácil. Ele conta essa história, né? Um cara fantástico aí, mas ele falou que foi muito difícil nesse início, né? De fazer o PAP. Foda. E aí ele acabou encontrando um cara referência dentre eles e que abriu o leque. E que é uma coisa legal que você falou, né? Foi médico, personal, dentista. Isso não significa que você não teve que estudar bastante sobre cada profissão. Até para você poder falar a linguagem deles, né? Isso é uma parte importante também na prospecção, né, Matheus? Quando você não fala a mesma língua do cliente, é difícil conectar. Então, assim, é importante conhecer as dores daquele público em específico que você está trabalhando com ele.
É importante conhecer a realidade, conhecer a rotina, sabe, do dia a dia. Quando você trabalha com médico, tem que ter um pouco mais de maldade de em qual horário ele vai conseguir te atender. Ele está num plantão, ele trabalha com urgência e emergência. Cara, marcar ali tem um risco extra. Então, existem algumas malícias que você só pega quando você está trabalhando com aquele nicho específico. Então, é importante conhecer as dores daquele nicho que você quer trabalhar. E não necessariamente o nicho é profissão, tá? Teve uma época que eu estava trabalhando diversas profissões diferentes, mas eu estava sempre entre 35 e 45 anos, pessoas com filhos de idade pequena ali. Independente da profissão 2 da a 5 pessoa. anos. Que legal. E eu ia sempre atrás das pessoas, tem fulano que, teve filho agora. Ia lá. Chegava no fulano, não, tem um primo meu que teve filho agora. Chegava no primo, abria uma outra rede com outros amigos deles. Então, assim, vai abrindo redes de acordo com o que você coloca de ênfase de qual perfil você gostaria de trabalhar. Então, eu sempre gostei de trabalhar pessoas de 35 a 45 anos, que são pessoas que estão em fase de construção de patrimônio, para acompanhar elas no longo prazo. Legal. Então, é um gosto meu, pessoal, até porque, cara, não sei, talvez se eu estivesse tentando vender para pessoas de 50, 60 anos quando eu tinha 25, 24 anos quando eu comecei, não conectava tão bem. Então, falar com o público jovem sempre foi mais fácil, porque eu também tenho essa cara, assim, apesar de um pouco mais desgastado, né? Tenho 33 anos ainda, pô. Matheus, deixa eu falar, cara, além desse ponto que você trouxe tem que conhecer as dores, né, cara, o desafio. Como que você estruturava essa abordagem? Porque tem um planejamento aí, tem uma parte que você tem que parar, tem que estudar. O que você fazia para fazer essa abordagem? Estruturar a abordagem é sempre importante. É imprescindível ter um script. As pessoas têm um pouco de medo de ser robotizada, de ser... é um processo e eu vou fazer isso todo dia, o dia inteiro. Cara, fica tranquilo. Você pode fazer ele 1000 vezes no dia. Quem está do outro lado da linha só ouviu uma. Não tem para quem está do outro lado da linha, não tem repetição. Verdade. Então, você pode ter feito 1000, ele não sabe que você fez 1000. Ele não sabe que foi repetitivo, ele não sabe que aquilo é um processo ou que é um script. Então, assim, tenha um script, domine um script e o principal, as pessoas acham que precisa de um script nota 10. Não precisa de um script nota 10. O script nota 10 que eu falo é assim, a frase com a vírgula, tudo no lugar certinho. Não precisa. Um script nota 7, nota 8, bem executado, é melhor do que o script nota 10 que você não é natural. Você está ali no telefone robotizado. Ali não funciona. Lendo uma não coisa, funciona. Né? Não dá. Né? Não funciona. Então, um script nota 7 com uma execução nota 10, ou seja, mais natural e bem treinado, é melhor do que um script nota 10 com a execução nota 7. Porque a segurança na fala, a confiança, aquele tom da pessoa que está do outro lado e falar assim, tô conversando com uma pessoa, essa pessoa sabe o que ela está fazendo, sabe o que ela está falando. Isso é mais importante do que ser infalível no argumento. Então, assim... Cara, sensacional. E quando a gente fala de script, eu sempre busquei alguma característica que fizesse com que o meu prospect se identificasse com o que eu estava fazendo. Então, exemplo, eu vou falar com o João, que a gente acabou de dar o exemplo de alguém que é autônomo e tudo. Então, liguei para o João, falou, João, quem está falando é o Matheus, estou te ligando a pedido do André. Tudo bem? Tudo bem. João, fiz um trabalho com o André na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o planejamento dele, sobre alguns riscos e sobre algumas questões da família. E ele falou, Matheus, liga para o João, porque o João é autônomo, assim como eu, ele tem filho pequeno e ele precisa conhecer o seu trabalho. É isso mesmo, João? Dificilmente ele vai falar, não é isso. E eu pus essas frases na boca do André. Eu abri aspas, sabe? Não fui eu que falei isso, foi o André que falou isso. Então falou, João, o André sugeriu que a gente marcasse um bate-papo para você entender melhor um pouco como funciona o meu trabalho e também avaliar se é do seu interesse. Como é que está a sua agenda na semana que vem? E joga para frente. Beleza, recomendação fácil, usei o André e usei a característica que eu já tinha. Quando eu não tinha uma recomendação, tinha que fazer uma abordagem fria, eu buscava o quê? Vou falar com advogado tributarista de, sei lá, Recife. Chutei uma cidade qualquer. Então, alô, André, isso é o André. Quem está falando é o Matheus. Faço um trabalho de planejamento financeiro específico para os advogados da área tributária. E hoje a gente está fazendo um trabalho muito direcionado aos advogados da região de Recife. Hoje você é advogado, trabalha em Recife? Aí o cara, sim. Então, a gente tem apresentado esse trabalho e ele tem tido um resultado muito legal, de forma que todos os advogados que a gente apresentou até agora estão gostando, têm se tornado nossos clientes. E seria interessante a gente bater um papo para ver se você
teria interesse, coisa de meia hora, 40 minutos, e avaliar se faz sentido para você também. Como que está a sua agenda na próxima semana? E assim, eu buscava uma forma de que essa pessoa entendesse que aquele trabalho era para ela. Perfeito. Então, sou advogado, tributarista de Recife, então põe isso no seu script, porque a pessoa tem que sentir que não é algo tão geral. Que ela é especial. É isso, ela tem que sentir que ela faz parte do grupo de pessoas que tá gostando do que eu tô apresentando. Ah, sensacional. Não, e ó, você que ouviu agora, ouviu através aí do YouTube, se não pegou tudo, volta, porque tem um script pronto aqui, é só ajustar, só pronto. ligar, só ligar. Já valeu o podcast. É isso. Cara, sensacional. E você sabe que eu vou compartilhar aqui uma experiência minha. Eu tenho uma personalidade ambivertida, né? Que dizem aí, né? Que é um pouco introvertido, 50% introvertido e os outros 50% extrovertido. Só que eu era muito mais introvertido. Eu tive que treinar muito pra, por exemplo, tá batendo um papo aqui. Eu tinha medo de falar, enfim. E uma coisa que eu faço até hoje, que me ajuda, que você falou essa palavra, eu quero trazer aqui só pra trazer esse depoimento, que é o treino. E tem muita gente que eu sei que deve passar a mesma coisa que eu passei e que eu faço até hoje. Qualquer apresentação que eu vá fazer, um script novo que eu vou adotar, eu monto e, por incrível que pareça, eu sempre separo de 7 a 15 dias antes do que eu vou fazer e eu treino em casa. E o treino em casa, eu tenho 2 filhas, né? Eu coloco as bonequinhas, os buchinhos dela, tudo no sofá. E eu fingo que eu tô falando com os bonecos. Eu me filmo. Eu gravo tudo que eu tô falando, da maneira que eu tô falando, e eu vou fazendo esse treino ao longo de 7, 15 dias para poder ficar o mais preparado possível na frente do cliente, ou na frente de alunos, palestras, enfim. Isso me ajuda bastante. Eu acho que para vendas também, né, Matheus? Pode ser uma coisa muito legal, né? Certamente. Eu sou o exemplo vivo do que o treino faz, porque eu era a pessoa que quando ia lá na escola apresentar um trabalho na frente de todo mundo, cara, mão gelada, suando, ficava na frente de todo mundo assim, apavorado, dava branco, era uma coisa assim, tinha tudo na ponta da língua e não conseguia pôr pra fora. Não saía. Então, assim, não venho do mercado de comercial. Antes de eu trabalhar com seguros, cara, estudei engenharia elétrica, trabalhava na área técnica. Nunca tinha vendido nada na minha vida. Então, eu sou o exemplo vivo de que uma pessoa introvertida é capaz de se virar, falar. Hoje, inclusive, eu sou uma pessoa que fala até demais. Muito mais do que eu deveria. Comercial puro na veia, né? Pois é. Mas me moldei, não nasci, não sou comercial. É o treino. Não sei se eu tenho dom de comercial, não. Acho que eu sou uma pessoa que se moldou. Não, acho que tem algumas coisas que a gente... são o dom, né? Que chamam de dom, predisposição, enfim, que pode ser carisma, uma série de coisas. Mas eu acredito que vendas também tem muito a ver com treino, né? Acho que todo dia você fazendo ali, se aperfeiçoando, pode ajudar bastante. E pensando nisso, para a gente chegar ao final do nosso bate-papo aqui, quais ferramentas que você recomenda para os nossos queridos corretores aí para prospectar? O que você vê de legal, coisas que você testou e que você, de repente, essa aqui eu testei, mas para mim não funcionou muito. O que você pode trazer para a gente? No que diz respeito a pedir recomendação, tem uma ferramenta que ela é milenar, que é um pedaço de papel. E ele funciona demais, cara. O que é? E você gosta, né, de papel, né? Eu adoro desenhar, eu sou super visual. Então, assim, hoje não mais nas reuniões por Zoom, mas, cara, às vezes, se você conseguir anotar, conseguir mostrar para o seu cliente que você está escrevendo, é muito legal. A ferramenta que eu usava principal para pedir recomendação e conseguir volume era um pedaço de papel e um barulhinho muito, muito, muito característico, que é o O que é isso? Imagina que eu estou aqui conversando com você, terminamos uma visita, falou, André, o que você achou desse bate-papo? Você achou que faz sentido para você? Ficou satisfeito em relação a João que te indicou? Vai, interage como se você fosse o cliente. Gostei, não, foi muito legal. Bom, foi muito bom. Aí eu viro e falo assim, legal, André, você indicaria o meu trabalho para amigos ou para familiares? Indicaria. Para quem? E eu já viro pro papel. Não olho mais para você. Você tem um movimento corporal. Isso, aí. É aqui. Não olho mais para você. E aí, finge que você tá me passando. Tá. Eu indicaria para um amigo meu, Fernando. Pro Marcos. Pro Lelé. Pro Guarino. Isso. Pro Fred. E pro Ildinho. Tem outros aí, mas por enquanto tá bom esses daí. Mas você percebe que o é uma sensação assim, não estou satisfeito. Não acabou. Geralmente quando alguém fala algo, você fala assim, tá, e daí? E aí? É a técnica do
É isso. É Rapaz, isso. esse é nome, hein? É Esse é só nome. isso. A hora que ele começa. E outra, não pega o telefone. Tá. Não pega o porquê. Não pega nada de primeira. Você pede só o nome primeiro. Só o nome. Por quê? Se você pedir tudo Tá. o que aquele nome tem de carregar de atributo, ele não vai te passar nem 2. Porque é grande. É. Vai pegar o telefone, vai ter que fazer ele abrir a agenda, vai fazer ele te contar um pouquinho sobre essa pessoa. Então deixa ele descarregar os nomes. Tá. Descarregou os nomes, agora eu volto. Telefone, você prefere me dar, me manda pelo WhatsApp? Ah, não, eu te mando tudo pelo WhatsApp. Ótimo, facilita meu trabalho. Por que você me indicou aqui o Fernando? Aí ele vai falando. Aí eu volto preenchendo os porquês. Porque o Fernando também tem 2 filhos. Isso. E às vezes a pessoa fala assim, não, porque o Fernando trabalha comigo. Não, entendi que vocês trabalham juntos. Por que ele se interessaria pelo meu trabalho? Você vai descascando a pergunta até achar Até a causa raiz ali. Isso, eu tenho que achar o motivo pelo qual o Fernando me receberia. Perfeito. E a hora que eu acho isso, eu me dou por satisfeito. Por que você me indicou o fulano de tal embaixo? Então, ferramentas. Existem as ferramentas digitais, você consegue prospectar no LinkedIn, no Facebook, Instagram, Google, até no TikTok agora. Nem tem o TikTok, sei que o pessoal faz anúncio e prospecta por lá. Tanto através de tráfego pago, quanto através de tráfego orgânico. Mas a mais antiga forma de fazer isso que eu conheço e que sempre deu resultado para mim foi pedido de recomendação, um pedaço de papel e uma caneta. Recomendação, papel, pedaço de... Cara, sensacional. Recomendação funciona muito, né? E será que... Eu fico pensando, né? Eu nunca trabalhei com outros ramos, sempre foi seguro de vida. Será que funciona assim também para outros ramos? Acho que, assim, em outros ramos, quando a gente fala de seguro alto, talvez não tanto, porque as pessoas já têm relacionamento com algum corretor. Em outros seguros que são menos difundidos, talvez funcione bem. Qual que é o segredo? Por que a recomendação funciona tão bem? Ela funciona tão bem porque quando você pede a recomendação e usa o nome do recomendante para ligar para essa segunda pessoa e ela fala não, é a sensação de que ela está falando não para o amigo dela que indicou. E o script tem que deixar claro isso. Quando eu falo assim, olha... Estou te ligando porque o André me passou o seu telefone. O André me passou o seu telefone é uma coisa muito fraca, frágil. Se ele falar não, ele está falando não para mim. Agora, fiz um trabalho com o André na semana passada. O André falou, cara, você precisa ligar para fulano, porque fulano tem essa característica. É isso mesmo? Pô, o André sugeriu que a gente batesse um papo. Então, eu uso o tempo todo quem indicou para que essa pessoa que está recebendo a ligação, a hora que ela pensa em falar não, esse não seja para mim, seja para quem indicou. Maravilha. Cara, sensacional. Que aula, que aula, isso, Matheus. Obrigado, isso, cara. Né? Chegamos ao final de mais um bate-papo aí. Deixo com você as considerações finais. Te agradecer mais uma vez aqui pela presença. Vamos te chamar mais vezes aqui para falar de outros temas aqui voltados para o seguro de vida, que você conhece bastante. O palco é seu. Primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast, videocast, não sei como é que é o nome. É os dois, tudo junto. Né? Então, tá tudo bom. junto. Mais uma vez, poder participar. Gosto demais de poder compartilhar esse tipo de coisa. Acho que tudo que a gente puder fazer, que às vezes ajude uma pessoa, uma venda que ela conseguiu fazer a mais, com uma dica que a gente dá, já valeu a pena. E, assim, quero muito, não só fortalecer a classe de corretores, mas fortalecer o mercado segurador como um todo. E já estou esperando pelo próximo convite pra gente poder pedir a música, né? Que aí já vem 3 vezes. Já pode, é verdade. É isso. Obrigado. Show de bola. Valeu, cara. Corretores, obrigado mais uma vez aí pela audiência, pelo tempo de vocês. A gente sabe que é precioso. E até o próximo conteúdo.